Então, tem que aumentar a fé aqui também. Henrique, eu vou pedir um favor para você. Aproveita quem está assim, coladinho de casal, e tu entrega só um, tá bom? Que é para se juntar mais ali, para ficar mais arrumadinho. Se brigou em casa, já vai fazer as pazes agora na hora do estudo, porque vai ficar bem juntinho. Irmãos, nós vamos dar continuidade a uma série de estudos que eu comecei, e eu coloquei um propósito de trabalhar o ano inteiro com um tema só, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre igreja. E na última vez que eu ministrei, foi no dia 6 de janeiro, a gente trabalhou uma panorâmica do livro de Atos. Apresentei aqui, basicamente, quem escreveu, para quem escreveu, qual foi o propósito, qual foi o intuito do livro, enfim. Quem depois quiser recuperar, está no YouTube, né, da igreja, é só pegar o vídeo lá e recuperar. E nós estamos tratando, nesses momentos iniciais, sobre a missão da igreja. E nós vamos dar continuidade hoje. E para isso, eu gostaria de ler com os irmãos o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 1, só que hoje a gente vai ler do versículo 3 ao versículo 11. No primeiro estudo, a gente leu os versículos 1 e 2, e hoje a gente vai ler do 3 até o versículo 11. Atos capítulo 1, do 3 ao 11. Vou aguardar os irmãos encontrarem o texto. Então, a gente tem por título desse estudo, a missão da igreja. Como só tem 2 versículos, né, no início, eu vou pegar do início, para a gente poder pegar o contexto todo aqui. Atos capítulo 1, vamos ler do 1, então, do versículo 1 até o versículo 11. Tá? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos pela Tua palavra, ó Deus. Pedimos que o Senhor nessa noite nos ajude a compreendê-la, a entender, ó Pai, que o Senhor ministre ao nosso coração. Ó Deus, vá de encontro a cada necessidade nessa noite, cada vida que está nos ouvindo aqui ou que esteja em casa ou em qualquer outra parte. Que o Senhor nos ilumine a mente e o coração para entendermos, ó Deus, e também praticarmos a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a entendê-la, Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Irmãos, podeis sentar. Bom, irmãos, os irmãos receberam aí um esboço, na verdade, não é o estudo completo, mas é porque como a gente vai dividindo em partes, é bom que os irmãos tenham uma ideia do total, né, o que é que a gente vai tratar. E eu começo aí com o título, né, do estudo, que é a missão da igreja. E nós vamos hoje apenas tratar da metade do tema, não dá tempo de trabalhar tudo, e eu acho melhor assim a gente ir trabalhando devagarzinho, mas compreendendo um pouco a ideia que a gente quer compartilhar com os irmãos. Então, a gente começa com esse texto baseado aqui no livro que a gente acabou, no capítulo que a gente acabou de ler. E para introduzir o assunto, irmãos, a primeira coisa que a gente traz é a informação seguinte, de que quando Jesus, né, ele terminou o seu ministério aqui na terra, quando ele deixou a terra, ele deixou para os seus discípulos e deixou para nós, porque somos discípulos dele também,
uma tarefa que nós consideramos assustadora e ao mesmo tempo desafiadora, né? Ou seja, os discípulos tinham a missão de anunciar, de proclamar o Evangelho, de expandir o reino, né? Um reino que Jesus já tinha inaugurado, que já tinha proclamado, e os discípulos tinham que continuar essa tarefa, essa missão. É assustadora porque muitas vezes anunciar e proclamar o Evangelho é algo que pode causar até a própria vida, pode trazer algum sofrimento até para a própria vida. Que digam os nossos irmãos da igreja perseguida, né? Que ao proclamar o Evangelho, acabam sofrendo aí todo tipo de perseguição, todo tipo de retaliação. É uma tarefa desafiadora. Todos nós aqui que somos cristãos, que somos a igreja do Senhor, que somos o corpo, sabemos da dificuldade que muitas vezes é proclamar, difundir, divulgar o Evangelho, mesmo nos lugares onde nós conhecemos. Às vezes é até pior, nos lugares onde nós conhecemos, a família, o trabalho, a nossa comunidade vizinha. Então, irmãos, é um desafio. Mas esse desafio, é claro, não é algo que deva nos atemorizar. Porque o próprio Jesus, que é o Senhor, que é o cabeça da igreja, Ele não nos deixou sozinhos, Ele não nos deixou desamparados, Ele não nos deixou assim ao léu, soltos. Uma das coisas mais fantásticas que eu acho quando eu estou lendo o livro de Atos, né, os Evangelhos e o livro de Atos, irmãos, é quando eu vejo todo o ministério de Jesus e quando Ele estava ali com os discípulos, caminhando, ensinando, né, proclamando o reino, né, cumprindo o seu ministério aqui na terra. Quando Ele vai para os céus, o que é que Ele faz? Ele manda um Consolador, o Espírito Santo de Deus está conosco, né? E hoje nós, como igreja, dependemos do Espírito Santo de Deus para fazermos a missão, para cumprirmos. Então, Jesus não nos desamparou, não nos deixou sozinho. Pelo contrário, Ele deixou a gente com ferramentas. Ele nos deu algumas ferramentas, nos aparelhou para que nós pudéssemos proclamar o Evangelho e difundir e proclamar o reino de Deus. E nessa noite a gente vai ver aqui, vai estudar, existem 4 ferramentas que a gente pode identificar nesse texto. Mas eu só vou trabalhar 2 com os irmãos hoje. A gente só vai aqui estudar 2 dessas ferramentas que podem nos ajudar a entender como é que Jesus nos capacitou, nos habilitou para continuarmos o trabalho de proclamação, de anunciar a boa notícia, que é a melhor notícia de que nós temos notícia, para repetir, que é o arrependimento pelos pecados a todo mundo, né? A grandiosa obra de salvação de Jesus no Calvário. Bom, esse texto que nós lemos aqui, ele traz para nós 4 ferramentas. A primeira delas que a gente vai ver é que a igreja deve ter uma base sólida. A igreja deve ter uma base sólida. Quando a gente fala de base sólida, a gente está falando de 2 aspectos. A gente está falando da ressurreição de Jesus Cristo, e a gente sabe disso, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, como é que seria? O que seria da igreja? Né? Não existiria, né? Então a base sólida consiste na ressurreição de Jesus e na mensagem do reino, na mensagem proclamada do reino, né? Essa é a ferramenta, a primeira ferramenta. A segunda ferramenta é uma força suficiente, ou seja, é a força necessária para a proclamação desse evangelho. Irmãos, nós de nós mesmos não temos capacidade alguma para proclamar esse evangelho. Nós precisamos de alguém, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E aí querem ver a atuação do Espírito Santo de Deus na proclamação do evangelho, no crescimento da igreja e na explosão do reino de Deus, leia Atos. Eu sempre desafio, leia o livro de Atos, que é uma maravilha, você vê assim como, inclusive como aquela perseguição aos cristãos acabou espalhando a igreja por toda a parte, para cumprir aquilo que diz, né? Sereis minhas testemunhas não apenas na Judéia, em Samaria, mas até aos confins da terra. E a perseguição que veio sobre a igreja naqueles dias, fez com que essa igreja se espalhasse e pulverizasse o evangelho por toda a parte, como nós temos feito hoje. Então, essa é a segunda ferramenta, a força do Espírito Santo. A terceira ferramenta, irmãos, é um foco nítido, ou seja, o foco é a própria grande comissão. Ou seja, nós como igreja no Senhor, sabemos ou devemos saber o que nós queremos alcançar. Ou seja, nós devemos ter um foco nítido. Por exemplo, essa câmera que está aqui na minha frente, quem está do outro lado está me vendo com a imagem nítida. Espero que não esteja desfocada. Porque exatamente é essa a função da câmera, mostrar o que está do outro lado nitidamente. Esse é o foco. É a mesma coisa a igreja, ela tem que estar com um foco límpido, um foco definido, um foco direcionado. E qual é esse foco? É a grande comissão, é o chamamento que nós como igreja temos de proclamar o evangelho de Jesus Cristo. E a quarta e última ferramenta
é a esperança, né? É a esperança segura, né? É uma esperança que tem a ver com a certeza de que Jesus voltará para buscar a sua igreja, né? Graças a Deus por isso, porque nós estamos aqui caminhando com esse foco, proclamando o reino de Deus, o evangelho da graça de Jesus Cristo, com a esperança de que um dia nós estaremos com Ele. Então, para o estudo de hoje, devido ao tempo, nós vamos trabalhar apenas duas dessas ferramentas. A igreja deve ter uma base sólida, e essa base tem a ver com a ressurreição e com a mensagem. E a segunda ferramenta é a força do Espírito Santo, sem a qual a gente não consegue fazer nada como igreja. E aí eu gosto de chamar os irmãos para o texto. Queria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta, que a gente vai folhear aqui e manusear alguns textos para a gente compreender. A primeira, a igreja deve ter uma base sólida. Essa base ela se manifesta na ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus nos dá uma base sólida para o nosso trabalho. Veja o que diz aí o versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, né, ele está falando aqui dos apóstolos, né, enfim. Depois de ter padecido, está falando de Jesus, né? Se apresentou vivo. Jesus se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quantos dias, irmãos? Depois da ressurreição, até o momento de Jesus ir ao céu, quantos dias Jesus passou aqui na terra ainda? 40 dias. E aí vamos ver o que é que Jesus fez nesses 40 dias. Será que ele ficou de boa, né, sem fazer nada? Né? Vamos ver o que é que o texto vai dizer. E aqui Lucas vai justamente mostrar nesse versículo, irmãos, a partir desse texto, quais são as evidências da ressurreição de Cristo que os discípulos receberam. Porque os irmãos lembram, né, quando ele aparece, inclusive para tem um deles que até duvida, né? Os irmãos lembram quem foi? Que duvidou? O Tomé, né? Precisou tocar lá, né, na mão e tudo mais. Mas Jesus, é interessante porque Lucas vai trazer essas evidências da ressurreição, até para mostrar, como diz aqui, provas incontestáveis da ressurreição. Até para mostrar como exatamente depois da ressurreição não foi apenas uma aparição ou outra, porque se fosse de repente uma aparição de Jesus, a gente poderia pensar ou intuir que foi alguma coisa de uma visão que os apóstolos tiveram, os discípulos tiveram, ou alguma alucinação, alguma coisa assim. Mas não, a Bíblia vai mostrar, que vai trazer 10 situações em que Cristo apareceu depois de ressuscitado, antes de ir para os céus. Diga lá, Niede. Não. Ele apareceu para tanta gente, apareceu para Maria, estou adiantando, apareceu para Maria Madalena, apareceu primeiro para as mulheres, apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, apareceu depois para um grupo de mais de 500 pessoas, apareceu justamente para mostrar as provas incontestáveis de que o plano de Deus tinha sido cumprido, de que de fato Jesus Cristo havia ressuscitado. A gente vai chegar, vamos ver se vai dar tempo de ler as referências, porque são muitas, mas aí eu deixo com os irmãos as referências depois, tá? E aí o versículo diz isso, ele se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Por que Lucas faz registro de provas incontestáveis? Porque nesse período as pessoas viram, ou seja, os sentidos da visão, as pessoas ouviram Jesus, porque ele falou, não foi uma aparição assim, fantasmagórica, que apareceu aquele vulto ali, de repente, eita, viu, acho que é Jesus. Não, irmãos, ele esteve presente realmente. E aí a gente vai ver isso. Provas incontestáveis. E as pessoas também chegaram a sentir, porque ele chegou a comer. Tem um registro aqui que a gente vai ver que ele comeu peixe, né? Enfim, com os discípulos. Então, nós temos esse registro de que houve provas incontestáveis. Se a gente for lá para... Eita, tendinite. Atos 10, capítulo 10, versículo 41. Olha o que é que Lucas registra aqui. No versículo 40. A este, Jesus, né? Deus ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto a quem? Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Não tem mais o que esmiuçar. Já está dito com todas as letras que depois de ressurreto, Jesus chegou e esteve com as pessoas e foi visto, e foi ouvido, e ele, enfim, vivenciou aqueles momentos ali durante 40 dias, né? E aí, irmãos, não só o livro dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o próprio livro de Atos e a primeira carta de Paulo aos Coríntios registra várias situações que mostram que Jesus apareceu aos seus discípulos. E normalmente a gente costuma elencar 10 momentos.
E são esses 10 momentos que eu vou precisar rapidamente da ajuda dos irmãos, com os textos aí bem afiados, para lerem as situações em que Jesus apareceu. Primeiro, Jesus apareceu às mulheres no túmulo. Alguém abre aí Mateus 28, versículos 9 e 10. Mateus 28, 9 e 10, bem forte, bem alto, para quem está em casa escutar, inclusive, tá certo? Pronto, está vendo? O texto é muito claro que Jesus apareceu às mulheres que estavam ali no túmulo. Segunda situação, segundo momento que Jesus apareceu, a Maria Madalena. Alguém lê aí, por favor, Marcos, capítulo 16, versos de 9 a 11. Marcos 16, 9 a 11. Pois é, não deram crédito a Maria Madalena, mas ele apareceu também para Maria Madalena. Apareceu mais para alguém aí, no capítulo 16 mesmo, no versículo 12, veja para quem é que ele aparece aí, por favor, 16, 12. Pronto, aqui são os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Então Jesus já aparece, inclusive de outra forma, porque aparece ali como um viajante. Inclusive tinha isso, Jesus ia aparecendo e aparecendo sob formas diferentes também. Né? Próximo texto aqui, ele aparece aqui para Pedro, em Jerusalém. Alguém leia, por favor, Lucas, capítulo 24, versículo 34. Lucas 24, 34. Jesus apareceu a Simão, que é Pedro, tá certo? Então Jesus apareceu também a Pedro em Jerusalém. Lucas 24 ainda, no versículo 36, para quem é que ele aparece também? Leia, por favor, alguém. Pronto, esse eles aí está se referindo aos discípulos. Ele aparece aqui a 10 dos discípulos, tá certo? Outra situação, sexta, onde ele aparece aqui, João, capítulo 20, versículo 24. João 20, versículo 24. Pronto, aqui na verdade é quando ele aparece para 11 discípulos, porque um deles aqui não estava presente na hora que Jesus veio, né? Sétima situação em que ele aparece aqui, vamos para João 21, não dá para ler todo não, é o capítulo todo aqui, mas só para dizer para os irmãos que nesse capítulo, que tem por título, Jesus aparece a 7 discípulos, veja, são várias situações que eu estou mostrando para os irmãos, em que Jesus vai aparecendo depois de ressurreto. E eu quero chegar depois a uma conclusão sobre isso, que é muito importante para nós como igreja entendermos e valorizarmos essa aparição de Jesus nesse período que compreende a ressurreição e a ascensão. Porque isso é um dos fundamentos do cristianismo. Porque foi preciso que Jesus morresse. Isso mostra também a própria divindade de Jesus, porque ele ressuscitou. Então é uma das características de Jesus que, inclusive, algumas seitas por aí negam a divindade de Jesus, né? Ou às vezes a humanidade de Jesus também. Mas vamos lá, para finalizar aqui. Ele aparece também aqui em Mateus 28, 16. Mateus 28, 16, para quem que ele aparece?
Pronto, aqui são quantos discípulos que ele aparece? 11, na Galileia. Depois vamos para 1 Coríntios, a carta de Paulo, que Paulo também registra, capítulo 15, versículo 6, que ele está falando aqui sobre a ressurreição de Cristo, no capítulo todinho. Aí ele vai dizer no versículo 6, depois foi visto por mais de 500, vamos pegar os 5, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então veja, irmãos, apenas um relato geral. E para finalizar, o próprio capítulo 15, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então, finalizando aqui esses textos, para mostrar que as provas incontestáveis de que Lucas está falando aqui no livro, de que Jesus, naquele período de 40 dias, depois de ter ressuscitado, apareceu a várias pessoas e apareceu, como ele diz aqui no livro que a gente está estudando, capítulo 1 de Atos, ele apareceu de forma incontestável, e diz que ele apareceu também falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Vejam aqui no texto base, que a gente volta para lá, todo mundo volta para Atos, capítulo 1, versículo 3, Ele diz assim, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A gente já viu que ele apareceu de forma incontestável para várias pessoas, mas apareceu como? Falando, proclamando, pregando o evangelho do reino. Mas também, irmãos, no versículo 4 ele diz assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Então Jesus também apareceu, se alimentou com os discípulos. E aí é uma forma de mostrar como os discípulos sabiam que Jesus não era um fantasma, não era uma aparição, quando eles compartilharam aqui o pedaço de peixe na presença dos discípulos. Portanto, Jesus apareceu para essas pessoas de uma forma incontestável, em todos os sentidos, na visão, na audição, as pessoas puderam ouvir Jesus, puderam ver Jesus, puderam falar com Jesus, tá certo? E aí eu chego justamente a esse ponto importantíssimo da nossa teologia, da nossa visão, que a ressurreição corporal de Jesus é justamente o coração da nossa fé, da fé cristã, que a gente vive. Se ele não ressuscitou, o que é que Paulo vai dizer lá? Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não tem razão, não tem sentido a nossa fé, é vã, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Por quê? A ressurreição corporal de Jesus vai justamente provar a sua divindade, mostrar que ele é a garantia de que Deus aceitou exatamente a morte de Jesus como pagamento pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. Então, é isso que nós estamos falando aqui, a ressurreição como sendo uma dessas ferramentas aqui, da base, digamos assim, do nosso trabalho, da nossa missão como igreja. Bom, além da ressurreição, a gente pode também trazer ainda, como uma dessas bases sólidas para o nosso trabalho como igreja, para a nossa missão, o ensino de Jesus. Porque o texto vai falando aqui que Jesus apareceu falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Está aí no versículo 3, no finalzinho. Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E a pergunta que vem é, qual é a mensagem do reino de Deus? A que se refere essa expressão, mensagem do reino de Deus? Irmãos, a mensagem do reino de Deus nada mais é para os apóstolos do que a pregação das boas novas, de que Cristo morreu e ressuscitou, e a ordem dele é de que deveríamos fazer discípulos de todas as nações. Essa é a mensagem do reino, que é a mensagem que a gente proclama até hoje, que é uma mensagem simples, mas que muitas vezes a gente vê por aí como tem enfeitado, como muita gente tem colocado tanto penduricalhos, muitas vezes, para confundir as pessoas, colocando às vezes até fardos sobre essa mensagem. Mas a mensagem ela é simples, a mensagem do reino é, como diz lá em Marcos 1,15, o tempo está cumprido e o reino está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É essa a mensagem do reino, que Jesus continuou pregando. O que é que ele fez no tempo que ele esteve aqui na terra no ministério? Proclamando o reino de Deus. Quando ele morre e ressuscita, nesse período em que ele está aqui, continua proclamando o reino de Deus. E ao subir para os céus, deixa o Espírito Santo que capacita a mim e a você para continuar levando essa mensagem do reino para todo mundo, até os confins do mundo. Certo? Essa é a ideia aqui. E aí exatamente isso que ele diz aqui no livro de Atos, que os discípulos deveriam permanecer onde? Em Jerusalém,
para receber a promessa que foi feita, né? Que era o derramamento do Espírito Santo, sendo que esse Espírito Santo é que iria justamente capacitar, fortalecer para levar o Evangelho, para proclamar o reino de Deus, espalhar o reino de Deus que o próprio Jesus já tinha começado, né? Já tinha proclamado, já tinha inaugurado. E esse reino, irmãos, o que a gente tem que pensar, entender, é que é um reino que não é qualquer reino, mas é um reino espiritual, porque é um reino que lida com a transformação de vidas, que lida com a transformação do caráter das pessoas, né? Que lida com os valores espirituais. Não é qualquer reino como o reino que a gente tem aqui do mundo. Esse reino também é um reino internacional, é um reino que abrange tanto judeus quanto gentios, como a gente vê aqui na palavra, né? Ele veio para o que era seu, mas o que é que aconteceu? Os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus, porque por causa disso você e eu estamos aqui e fazemos parte desse reino de Deus, como filhos de Deus, adotados, né, por Deus em Cristo Jesus. E esse reino também é gradual, porque ele vai se expandindo. Começou em Jerusalém, Judeia, Samaria, está hoje em João Pessoa e vai se espalhando, e aí vai até os confins da terra. Muita gente por aí querem distorcer essa mensagem do Evangelho. Basta a gente ligar a TV, ou basta olhar para algumas religiões, algumas seitas, que a gente vai ver as pessoas pregando um Evangelho que não corresponde ao Evangelho da graça de Deus. Muitas vezes, inclusive, irmãos, querem dissociar, separar o Evangelho da mensagem do reino, né? A mensagem do Evangelho da mensagem do reino. Ou seja, muitas vezes pregam um Evangelho em que a gente não precisa se submeter ao senhorio de Cristo. A gente tem visto muito por aí. Não, basta você crer em Jesus, basta você aceitar Jesus e pronto, e vá viver a sua vida, e vá viver da forma como você quer. E não é isso, na verdade o Evangelho ele é um Evangelho que nos ensina ao arrependimento para ser salvo e que nos ensina a nossa submissão a Jesus Cristo como Rei, porque um dia Ele vai voltar como juiz, né? E é interessante que a gente se submeta a Ele como Rei para não ter que encará-lo depois como juiz, como vai acontecer, né, na sua vinda. Então, a Bíblia ela é muito clara. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele está pregando sobre essa questão, ele vai mostrar lá no livro de... quando ele está pregando para os atenienses, lá em Atos, né, dos Apóstolos, capítulo 17, eu vou ler até o texto aqui para os irmãos acompanharem. No capítulo 17, versículos 30 e 31, aquele discurso famoso de Paulo em Atenas, ele diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, se referindo a Jesus como aquele que um dia há de vir para julgar a todos, né? Então, irmãos, esse evangelho que pregam por aí, que a gente pode apenas aceitar Jesus e pronto, fica por isso mesmo, não precisa mais se submeter à vontade de Cristo e pode viver a sua própria vida, esse é um evangelho fajuta, é um evangelho que não corresponde à palavra de Deus, àquilo que nós temos aprendido. Mas o evangelho de Cristo é um evangelho em que a gente submete a nossa vontade à vontade de Cristo. Então, em linhas gerais, essa é a primeira ferramenta que Deus nos deu, que o Espírito Santo nos capacitou. Ou seja, é uma base sólida que nós temos para a nossa missão, para desenvolvermos a nossa missão aqui na Terra, tá certo? Que é justamente essa missão que nós temos como Igreja do Senhor. Bom, mas qual seria então a segunda ferramenta? Os irmãos estão aí no roteiro. A segunda ferramenta tem a ver com o Espírito Santo, a força necessária para o cumprimento dessa missão. Como a gente viu aqui no texto de Atos, capítulo 1, Jesus foi assunto aos céus, mas Ele deixou o Espírito Santo. Ele deixou o Consolador, que nos capacita para a proclamação do Evangelho. Veja o que diz aí o versículo 4 do capítulo 1 de Atos. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? O derramamento do Espírito Santo, a qual, disse ele, de mim ouviste. Né? Jesus disse aos discípulos para que eles não se afastassem de Jerusalém. Esta foi a ordem, foi a orientação, né? Mas que eles esperassem a promessa do Pai. E aí, irmãos, nessa orientação que Jesus dá, a gente vê aqui, de forma bem específica, algumas instruções que ele dá. Ele diz aqui que o que é que tem que se fazer, tinha que se esperar. Ele diz aqui onde é que eles deveriam ficar, ou seja, em Jerusalém. E ele diz aqui o que é que se deveria esperar.
que era a promessa do Pai. E qual era a promessa do Pai? A vinda do Espírito Santo de Deus. Jesus é muito claro, e os discípulos, claro, obedecem, e aí a gente vai para o capítulo 2, a gente vai ver lá depois o derramamento do Espírito Santo, que coincidiu na festa de Pentecostes, é o famoso Pentecostes, certo? Então, é isso que ele diz aqui. Só não temos aqui o tempo da espera, né? Quanto tempo eles deveriam esperar, mas o local onde eles deveriam, o que eles deveriam esperar, e onde as instruções foram muito claras. E aí no versículo 4 ele diz, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, né? Ou seja, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus vai culminar, o ápice disso tudo, de todo o ministério de Jesus, vai culminar exatamente em Atos 2, que é o momento do derramamento do Espírito Santo. É a principal evidência, irmãos, a vinda do Espírito Santo é a principal evidência de que o reino de Deus já tinha sido inaugurado, né, pelo próprio Jesus, e que Jesus tinha encerrado o seu ministério, tinha encerrado o seu trabalho aqui na terra, né, já que ele ia para os céus, né? E o derramamento do Espírito Santo, naquele episódio que a gente vê lá em Atos, é justamente o momento em que sela no coração dos discípulos a salvação que Jesus trouxe. É o momento do selo, né? A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. É o momento em que, a partir de então, o Espírito Santo passa a fazer habitação permanente em nós. O que é que Paulo diz? Que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Né? Antes disso, o Espírito Santo habitava, mas não de forma permanente. Mas a partir daí, então, o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada em cada um de nós. Por isso que Paulo recomenda tanto, que a gente tem que ter cuidado, né, com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que nós somos selados para a redenção, para a salvação pelo Espírito Santo. E aí dá um outro assunto, que é o papel do Espírito Santo, já fica para um outro momento. Mas aqui, para os irmãos entenderem que o papel do Espírito Santo na missão da igreja, como é que ele entra, como é que ele surge, como é que ele aparece aqui. Tá? E é claro, a gente não poderia deixar de falar, que o derramamento do Espírito Santo, ao mesmo tempo em que sela a salvação de Cristo, né, a partir do momento que ele sela no nosso coração a salvação, ele também traz encorajamento para a proclamação do Evangelho. É o que a gente vê no livro todinho de Atos. Está vendo que esse povo ia enfrentar essa perseguição todinha por conta própria? Se não tivesse o Espírito Santo com eles, irmãos, cada um tinha fugido para os buracos, tinha se metido em qualquer outro lugar, mas não tinha continuado essa missão. Essa missão é de Deus, a igreja é de Deus, a obra é de Deus. Portanto, o Espírito Santo de Deus foi a força, e é a força até hoje da igreja. Não pense que nós temos a condição, a capacidade de estarmos aqui como igreja, desenvolvendo nosso trabalho, proclamando o reino de Deus, trabalhando na edificação, no crescimento espiritual, né? Nisso que nós fazemos como igreja, sendo sal, sendo luz, porque a nossa tendência, a nossa inclinação, como diz Paulo, é sempre para o pecado, é sempre para o mal. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem esse papel encorajador, né? É o que eu peço a Deus todo dia, porque eu ainda me acho muito covarde. Peço a Deus todo dia, me capacita, Deus, para ter ousadia, porque acho que falta nós ainda, muito hoje, é a ousadia. Tantas vezes a gente se cala diante de tantas situações, que depois que a gente sai, a gente diz, espera aí, eu deveria ter agido, eu deveria ter feito uma intervenção dessa forma, eu deveria ter falado, não por mim mesmo, mas eu deveria ter feito isso na autoridade do Espírito Santo de Deus que habita em mim e na autoridade da palavra que confere isso a todos nós. E aí a gente fica pensando, como nós somos covardes e como nos falta ousadia como igreja do Senhor, né? Principalmente diante de tanta coisa que a gente está vivendo hoje nesses últimos dias, momentos turbulentos. Nied já estava aqui no início falando, dava para sentir um pouco essa tensão na fala dela, né? Porque é assim que a gente sente. A gente se sente hoje meio sugado, assim, a gente está meio num turbilhão assim, mas somos igreja do Senhor, o Espírito Santo de Deus está conosco, né? Deus, a promessa que diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma maravilha, isso é algo glorioso, saber que nós não estamos sozinhos. Né? Mas a gente precisa pedir a Deus, Senhor, me encoraja, né? O Espírito Santo de Deus, irmãos, encorajou aquela igreja de tal maneira que a igreja fazia oração e tremia o lugar onde eles oravam, né? Vidas eram libertas, né? Vidas eram curadas. Eu fico imaginando às vezes o livro de Atos, como era aquela efervescência espiritual daquela igreja atuante, aquela igreja forte, aquela igreja que estava justamente no poder do Espírito Santo de Deus. E a gente começa a se olhar como igreja e diz assim, espera aí, é a mesma igreja que a gente está falando? Será que é a mesma igreja? Deve ser a mesma igreja, deveria ser a mesma igreja. A igreja que é usada pelo Espírito Santo de Deus, encorajada pelo Espírito Santo de Deus.
Amém? Então, o Espírito Santo de Deus é essa força que nos capacita, que nos encoraja. E aí eu vou finalizando mais essa parte. No versículo 5 ele diz o seguinte, né? Do livro de Atos, capítulo 1, versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Eu não vou entrar no mérito dessa discussão sobre o batismo com o Espírito Santo, porque isso dá um outro estudo sobre dons e tudo mais. Mas eu gostaria de esclarecer para os irmãos uma questão que eu acho interessante, que é uma certa distinção que há quando se trata de batismo com o Espírito Santo em relação aos pentecostais e a nós. Como nós compreendemos isso? Porque muitas vezes os pentecostais, eles compreendem, né, a salvação, inclusive, né, o batismo com o Espírito Santo. Não sei se alguém já foi interpelado alguma vez por uma pessoa e diz assim, você é batizado com o Espírito Santo, né? Aí você diz assim, você não souber... Se você disser que não, meu irmão, misericórdia. É isso que eu queria chegar hoje nessa noite, dizer. Quando alguém perguntar a você, você é batizado com o Espírito Santo? Graças a Deus. Claro que essa pessoa que pode perguntar a você se você é batizado com o Espírito Santo, vai perguntar se você fala alguma língua estranha. Eu falo inglês um pouquinho, né, Cláudia? É a língua estranha que eu falo só essa. Mas, irmãos, o batismo com o Espírito Santo é o selo que você tem na sua conversão. Você aceitou Jesus, confessou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, você está com o Espírito Santo de Deus e que ele não sai mais ali na sua vida, passa a fazer morada na sua vida, vai começar a transformar a sua vida e fazer coisas maravilhosas. Portanto, o Espírito Santo está conosco desde o momento da nossa conversão. Então, essa história de a gente ser surpreendido muitas vezes, dizer, não é batizado com o Espírito Santo, confundindo o batismo com o Espírito Santo com a própria salvação, isso é um problema sério, a gente precisa ter cuidado com essa compreensão. A palavra de Deus nos assegura de que o novo nascimento, né, a gente vai ler lá João, quem quiser depois pega lá o capítulo de João 3, Nicodemos, que não nascer da água e do Espírito, né, é o que Jesus vai dizer lá para Nicodemos. Então, nós somos nascidos de Espírito porque nós um dia aceitamos a Jesus Cristo. Agora, o batismo com o Espírito Santo, ele é um dom prometido por Deus, mas é um dom que não depende de nós. Ele é uma dádiva, é uma bênção de Deus e Ele dá a quem Ele quer, e aí é uma outra questão. E além disso também, o próprio batismo com o Espírito Santo, como a gente vê lá em Pentecostes, foi um ato único na história, né, da igreja, um momento único, tá certo? Então é só para a gente entender um pouquinho. Então, a palavra que Lucas usa aqui, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, a palavra batizar aqui é no sentido de ser identificado com Cristo, né, com o Espírito Santo. Tanto é que o termo que aparece aqui é vós sereis batizados, não é que eu possa batizar, mas eu serei batizado por Deus. O Espírito Santo de Deus é quem faz isso, quem nos identifica com Cristo e passa a fazer morada no nosso coração. Veja aqui João 14, versículo 17, que deixa bem claro para a gente que o Espírito Santo de Deus faz morada em nós. João 14, 17. Vou pegar o 16, porque aí fica mais claro para os irmãos. E eu rogarei ao Pai, isso é Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que, para quê? A fim de que esteja para sempre com vocês. Irmãos, a fim de que esteja para sempre. O Espírito de Deus, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, Ele está conosco para sempre. Não nos abandona. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Por que vós o conheceis? Ele diz, porque Ele habita convosco e estará em vós. Graças a Deus por isso, porque olha que privilégio, nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas, né? Já parou para pensar nisso, na dimensão disso, né? Nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Portanto, se alguém perguntar a você, você já foi batizado no Espírito Santo? A sua resposta como cristão é sempre sim. Fui batizado quando eu recebi Jesus Cristo no meu coração e o Espírito Santo de Deus passou a fazer parte da minha vida. Não me abandona, porque está dizendo aqui, Ele habita conosco e estará em vós para sempre. Tá certo? Então isso é uma bênção que Deus nos dá. E aqui só para finalizar, eu vou mostrar 4 coisas que o Espírito Santo faz por nós, né, no momento em que nós conhecemos a Cristo e obedecemos aos seus mandamentos. João 3,5, nós somos nascidos pelo Espírito. Está aí, João 3, capítulo 3, versículo 5. Eu já mencionei rapidamente. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então todos nós somos nascidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Temos o Espírito Santo de Deus. Você é habitado pelo Espírito. A gente já leu um versículo, mas eu vou reforçar com 1 Coríntios, para não ficar somente aqui em Atos, nos Evangelhos.
Vamos lá para a carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, e os versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? O Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. O 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Né? Terceiro aqui, o Espírito Santo faz por nós, quando nós conhecemos a Cristo, nós somos batizados pelo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. 12, 13. Porque, aliás, pois em um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, em um só, todos nós fomos batizados em um corpo. Quem? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós, a igreja do Senhor. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Né? Paulo é claríssimo aqui para dizer que o Espírito Santo de Deus habita em nós e que nos selou. E por último aqui, para falar em selo, Efésios 1, versículo 13, ele fala exatamente na palavra selo, carimbado. Você foi selado, separado por Deus, pelo Espírito Santo. Efésios 1, 13, pegar do 12, porque é a continuação. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem, ou seja, em Cristo, né? Também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo neles crido, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha, está vendo? Depois que a gente ouviu a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação da gente, e que também cremos, nós fomos selados. Acabou, não tem essa história agora de dizer que eu não sou batizado com o Espírito Santo, não. Todos nós aqui fomos batizados em um só, né, Espírito. Amém, irmãos? Está claro para os irmãos? Então, desde o momento que cada cristão recebe o batismo do Espírito Santo, é claro que a gente não fica só ali, receber o Espírito Santo de Deus. Mas esse Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando e precisa trabalhar no nosso coração para que nós possamos aí continuar na nossa caminhada sendo controlados pelo Espírito Santo, como Paulo vai dizer aos Efésios lá, que a gente precisa ser controlado pelo Espírito Santo, né? E também que nós devemos caminhar no Espírito, como diz Paulo lá aos Gálatas, e isso vai resultar no fruto do Espírito em vez das obras da carne, como diz Paulo também aos Gálatas, né? E aí o batismo do Espírito Santo ele ocorre no momento da nossa conversão e pronto, estamos selados por ele para sempre. Então, irmãos, é isso que a gente vai parar aqui hoje, não é? Nesse momento, porque eu dividi em 2 momentos aqui. Eu gosto do papel, o computador às vezes fica, a gente quer que ele vá para um canto, ele não vai. Então é isso, a gente... Nessa noite, né, entendemos que a missão da igreja ela é uma missão em que o Espírito Santo de Deus, né, ele nos dá as ferramentas para nós exercermos a nossa missão como igreja. E nessas ferramentas a gente tem 2, tem 4, na verdade a gente só viu 2. A igreja tem que ter uma base sólida, e essa base sólida ela está fundamentada em quê? Na ressurreição de Cristo, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas também na mensagem do reino que a gente viu, a mensagem da proclamação do Evangelho. Então, é a nossa base. Nós não estamos aqui brincando de igreja, fazendo as coisas aleatoriamente, sem base, sem noção. Não. Todo o nosso trabalho, toda a nossa vida, se alguém chegar para você e achar que você está aqui apenas sendo um religioso, você vai dizer, não, eu tenho um fundamento. Eu não estou aqui aleatoriamente solto, mas eu estou aqui, eu sou cristão, eu sou igreja, eu sou corpo de Cristo, eu tenho uma missão a cumprir e a base é essa daqui. Cristo ressuscitou e ele tem uma mensagem que eu devo levar ao mundo todo, que é a proclamação do reino. Essa é a primeira ferramenta. A igreja tem que ter uma base sólida. E a segunda ferramenta que a gente viu é que a gente precisa de uma força. A gente não pode fazer isso sozinho. A gente necessita da atuação do Espírito Santo de Deus para nos encorajar, uma vez que nós já fomos salvos, selados por Ele, né? Ele agora nos capacita, nos encoraja para irmos proclamarmos o reino por onde nós formos. Na próxima oportunidade que eu tiver, a gente dá continuidade mostrando as 2 últimas ferramentas, que são o foco que a igreja tem, né, o destino que ela tem e a esperança que ela tem, que é a volta de Jesus, que é com base nisso que nós também estamos aqui, esperando o dia, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus então abençoe a cada um de nós, nos dê cada vez mais entendimento para compreendermos a sua maravilhosa palavra,
que eu sou privilegiado por ter estudado primeiro do que vocês. Esse é o privilégio. A gente que ministra, né, é uma alegria, porque a gente está ali sozinho, é trabalhoso, mas é muito gostoso a gente poder realmente estudar e se deliciar e ler os textos. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhando e vai ministrando. E é bom, quem ensina, a gente tem um privilégio também de nunca mais esquecer. Não estou dizendo que vocês vão esquecer, não, e nem podem esquecer. Mas quando a gente aprende para compartilhar, é muito bom, porque aquilo fica consolidado na nossa mente. Então, que Deus nos ajude cada vez mais a crescermos na graça e no conhecimento dEle. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Alguma heresia foi detectada aí? Pode falar. Não? O presbítero Gerson, eu vou convidar aqui para ele encerrar com a oração. Enquanto ele se aproxima, a gente tem um grupo, irmãos, de estudo de missões, né, da qual o DEMIL, enxugando e usando, o DEMIL, né, o Departamento de Missões da Igreja. Então, esse grupo se reúne, os irmãos devem ter visto aí uma divulgação no grupo da igreja, e a gente, semana passada, não teve reunião, mas essa semana a gente vai ter na sexta. Quem se interessar, quem tiver o desejo, é muito rápido, é só uma horinha só de reunião, é virtual, é pelo Meet. Quem tiver interesse, é só depois lá entrar no grupo e fica aguardando o link, que quando tem reunião a gente está lendo um livrinho pequeno, com 7 capítulos, que é sobre missões, da série 9 Marcas. É uma série muito interessante, e o próximo capítulo é bem curtinho, só tem 3 páginas, depois eu vou compartilhar com os irmãos.